E aí, realeza, tudo bem com você? Espero muito que sim. Hoje eu quero bater um papo com você sobre um assunto que eu sei que você gosta: livros. Que tal conferir a minha última listinha aí de livros lidos? Em janeiro e fevereiro eu li muita coisa bacana e eu resolvi reunir essa listinha para compartilhar aqui com você. Tem livro de ficção cristã, livro de ficção científica, livro de comportamento e vida cristã. Tá uma listinha bem legal, foram excelentes leituras e como é coisa boa, eu quero compartilhar com você porque eu sei que você gosta dessas listinhas. Então já prepara aí o bloco de notas ou aquela listinha à mão mesmo, porque quem sabe você não gosta de algum livro da minha listinha de leituras. Fala, realeza! Meu nome é Thaís Oliveira, eu sou do Princesas Adoradoras Oficial e como você viu aí na introdução, hoje eu vou compartilhar a minha listinha de últimos livros lidos, né? Ou os primeiros livros lidos de 2022. Esse é um formato novo de vídeo aqui no canal, geralmente eu trago de maneira semestral, né, os livros que eu li, mas para ficar mais fácil para vocês acompanharem esse ano e caso vocês gostem, né, eu pensei em trazer esse formato novo de vídeo, compartilhando a cada 2 meses os livros que eu for lendo, né? Assim eu trago uma breve reflexão sobre eles, uma breve resenha sobre eles também, para vocês conhecerem títulos novos e quem sabe adicionar esses livros na listinha de leitura de vocês aí também. O objetivo, acima de tudo, desse vídeo é te incentivar a ler também e a ler bons livros. Então eu espero que você goste desse formato novo de vídeos e quem sabe não encontre nas minhas listas algum livro bom para você ler aí também, tá bom? Algum livro que te divirta, que te ajude na sua jornada, que te edifique aí também. Então já pega aí sua xícara de café, eu vou ter que abandonar a minha para poder apresentar os livros para vocês, mas fica comigo no vídeo até o final porque tem muita indicação legal. Bom, vamos lá. Eu separei a listinha de acordo com a minha ordem de leitura mesmo. Então, vou começar pelos livros que eu li lá no mês de janeiro. Em janeiro, para aproveitar o clima de férias, aquele ritmo mais desacelerado, né, leve e tranquilo, eu optei por ler livros mais leves também. E o gênero que eu mais li em janeiro foi justamente o gênero da ficção cristã. Inclusive, era o gênero que fazia parte do nosso desafio da Biblioteca Real, um desafio que eu criei para incentivar mais pessoas a lerem livros cristãos durante esse ano de 2022 e ler de variados gêneros, né? Então, ficção cristã era o gênero de janeiro e eu acabei lendo mais livros desse gênero também e foram, sem dúvidas, leituras muito gostosas. Então, vamos ao primeiro livro dessa lista. A minha primeira leitura de janeiro, então, foi esse livro aqui, Maria, antes de ser Madalena, ela era apenas Maria, da Rúbia Albuquerque, e neste livro, a Rúbia constrói uma história fictícia para a personagem bíblica Maria Madalena. Essa personagem que é tão enigmática, né, que a Bíblia não fala tanto assim a respeito dela, através da ficção e dos textos bíblicos que falam a respeito da Maria Madalena, a Rúbia constrói uma possível história para ela, mostrando quem seria essa personagem antes de conhecer Jesus e como teria sido o encontro dela com Jesus, a transformação dela e a vida dela após esse encontro também. É um livro muito interessante, claro, ele é fictício, né? Mas ele traz bastante textos bíblicos para embasar as passagens que a Bíblia mesmo traz da Maria. E também é muito legal acompanhar o desenvolvimento que a Rúbia construiu para essa personagem. Se você quiser saber mais a respeito desse livro e acompanhar a minha experiência de leitura com ele também, tem um vlog aqui no canal onde eu compartilho essa leitura e compartilho a minha opinião exata sobre o livro. Então confere lá depois, tá bom? A minha segunda leitura de janeiro foi A Lojinha dos Corações Partidos, da Luísa Cisterna, um livro super interessante também, que aborda um assunto muito forte, que é a violência doméstica. Nesse livro, nós conhecemos a história da Nina, uma jovem mulher que acabou se casando com um médico poderosíssimo que pratica com ela a violência doméstica. Mas não é uma violência física que deixa evidências para todo mundo ver. A violência que a Nina sofre é mais psicológica, verbal e também até de posses, porque ele controla tudo na vida dela, desde o peso que ela tem, as coisas que ela compra, aquilo que ela come. E ela vive numa verdadeira prisão nessa relação e ela não encontra meios legais de fugir disso, porque ninguém sabe o que realmente está acontecendo com ela. E o marido dela é super poderoso, super famoso na cidade, então quando ela tenta fugir desse casamento por meios legais, ela não encontra um caminho. Até que ela decide realmente fugir, literalmente, né, fugir da casa dela, fugir desse relacionamento, e ela acaba indo parar numa cidadezinha chamada Grace Harbor.
E nessa cidade, a Nina vai encontrar a lojinha dos corações partidos, onde ela vai poder passar por um processo de transformação, de cura e de descobrimento da verdadeira identidade dela. Em Grace Harbor, nós não só acompanhamos o desenvolvimento da Nina, né, a transformação dela, mas também conhecemos vários outros personagens que encantam essa história e que são essenciais para a transformação da Nina e para o desenvolvimento da vida dela. Além desse livro, eu li um outro livro da Luísa também, que é uma continuação da história, que não foca necessariamente na história da Nina, mas é uma história que também se passa nessa cidadezinha de Grace Harbor, onde os personagens que apareceram no livro da Nina, né, no primeiro livro da série, vão aparecer nessa continuação também, mas para fazer diferença na vida de uma outra mulher, de uma outra personagem. Em Caramelos Amargos, o segundo livro da série Grace Harbor, nós acompanhamos a vida de uma escritora chamada Daphne, que ela escreve livros que envolvem mistérios e doces, sabe? Inclusive, é um gênero de livro que eu nem sabia que existia, o Cozy Mysteries. Não sabia que existia. Ela é uma escritora desse gênero, que eu não conhecia. Os livros dela são até bem conhecidos nesse gênero, né? Os livros da Daphne. Só que ninguém sabe que é ela que está por trás dos livros, porque eles foram publicados com um outro nome, com um nome misterioso. E a Daphne acaba descobrindo que o livro dela está sendo plagiado por uma outra autora muito mais famosa da editora dela e que a editora está passando pano para essa situação. Em meio a esse conflito, a Daphne começa a questionar se realmente vale a pena continuar com a vida dela de escritora, se realmente vale a pena escrever. E nesse meio tempo ela acaba perdendo a avó dela também, que deixa para ela uma herança, uma casa justamente lá na cidadezinha de Grace Harbor. Então, em meio a esse conflito, ela acaba indo parar nessa cidade e é justamente vivendo em Grace Harbor que ela vai ter a oportunidade de conhecer os personagens do primeiro livro da série e também dar início a um processo de transformação diante a esses desafios que ela está vivendo em relação à escrita, a propósito, à vida amorosa dela e a todos os outros aspectos que formam a vida dela. É muito interessante acompanhar o desenvolvimento dessa personagem também, da Daphne, e de outros personagens que vão aparecendo na trama e que vão tendo seus próprios desafios, seus próprios obstáculos a serem vencidos. Conhecer esse universo de Grace Harbor foi muito legal para mim. Eu gostei do clima da cidade, eu gostei dos personagens, gostei também dos desafios vivenciados tanto pela Nina no livro 1 quanto pela Daphne no livro 2. Gostei da escrita também da Luísa, ela fez as coisas fluírem muito bem. E é muito legal encontrar as lições, as reflexões cristãs que estão entremeadas na história e que aparecem de maneira sutil. Não é um livro de ficção cristã que te traz, sabe, o evangelho de maneira descarada ali, assim, sabe, de maneira tão evidente, mas está ali o tempo todo nas falas dos personagens, nos comportamentos dos personagens, de uma maneira muito leve, de uma maneira muito interessante, como é no nosso dia a dia também. Então eu gostei muito de acompanhar esses dois livros e eu recomendo que vocês conheçam esse universo também. Inclusive a Luísa tá para lançar o terceiro livro da série e eu já estou ansiosa para conferir porque eu gostei muito da cidade de Grace Harbor e eu tô com vontade de ir para lá porque é uma cidade praiana, uma cidade com muitos cafés, muitos restaurantes legais, com muitos lugares bonitos e eu fiquei com vontade de conhecer também. Que pena que é uma cidade fictícia, né? E o último livro de ficção cristã que eu li em janeiro foi esse daqui, Um Eco na Escuridão, da Francine Rivers. Esse é o segundo livro da série A Marca do Leão. No primeiro livro, Uma Voz ao Vento, nós conhecemos a história da Radassa, uma judia que é feita cativa e levada como escrava para Roma, né? E ela é cristã e nós vemos como que ela esconde a fé dela para ela não ser morta e não ser perseguida e como esse processo ajuda a ela a se fortalecer e a manter uma fé inabalável, mesmo precisando esconder essa fé e mesmo precisando lutar para permanecer cristã em uma sociedade que persegue e condena os cristãos. Já aqui no segundo livro, nós acompanhamos o desfecho da história da Radassa, né? O que acontece com ela? Será que ela permanece cristã? Será que ela resiste a alguns desafios tremendos que são apresentados a ela? E nós acompanhamos também a história do Marcos, um aristocrata que é o filho dos donos da Radassa durante o primeiro livro e que acaba se apaixonando por ela, né? Vai aí um spoiler. Ele se apaixona por ela no primeiro livro, mas ele não é cristão e por isso a Radassa não aceita ficar com ele, já que eles estão ali em julgo desigual. Já que no segundo livro nós vemos que Deus não só trabalha no coração da Radassa, mas vai trabalhando no coração do Marcos também, porque ele também deseja salvar e alcançar o Marcos e toda a família dele. Gente, eu tinha me esquecido o quanto é sofrido ler um livro da Francine Rivers. Acho que eu
Não lembro se eu sofri tanto no primeiro livro quanto eu sofri nesse livro aqui, mas foi muito gostoso, foi muito bom acompanhar o desenvolvimento dos personagens também e acompanhar o desfecho da história da Radassa e do Marcos. Estou ansiosa agora para ler o terceiro livro da série e eu recomendo demais essa série e recomendo demais os livros da Francine, porque ela escreve muito bem, escreve ficção cristã muito bem. E a pesquisa por trás desse livro, cara, é incrível. Ela consegue mostrar como que era o dia a dia dos cristãos vivendo na sociedade romana, como que eles eram perseguidos, como foi difícil para os primeiros cristãos permanecerem cristãos e propagarem o evangelho, sabe? É incrível acompanhar todo esse background que tá aqui por trás da história e não só a história de cada um dos personagens que ela vai apresentando. Sem dúvida, é um livro incrível e eu amo demais essa série e recomendo muito. Mas se prepara para sofrer, se prepara para chorar, se prepara para torcer pelos personagens, para ficar com raiva de alguns deles e para amar outros. Se prepare para isso, porque é sofrido. Ler Francine Rivers é sofrido, mas vale a pena demais. E a minha última leitura de janeiro foi o livro Duna, um livro de ficção científica, um clássico de ficção científica que eu comentei com vocês em dezembro, que era uma das minhas metas de leitura para esse ano de 2022. Ano passado lançou o filme Duna e eu fiquei bem interessada em conhecer essa história, então eu adicionei o livro na minha listinha e que bom que eu fiz isso, porque eu gostei muito de conhecer esse universo, né, que o Frank Herbert apresenta pra gente em Duna, um universo muito marcado por questões ecológicas, por questões políticas e religiosas, e foi muito gostoso acompanhar a trama desse livro, acompanhar o desenvolvimento dos personagens. O livro é um camalhaço, a versão física tem 600 e poucas páginas e a minha versão em e-book tinha 800 e poucas, não porque tinha páginas a mais, tá, gente? É só por causa da diagramação mesmo, essa diferença. Mas apesar de ser um livro tão grande, foi um livro assim em que o autor, sabe, descreve os pormenores, os detalhezinhos das cenas, dos conflitos. Apesar de ser bem detalhado, não foi uma leitura arrastada e não foi uma leitura que eu fiz com dificuldade, porque, meu Deus, nunca termina. Não. Foi uma leitura muito prazerosa e eu gostei muito de conhecer Duna. Em Duna, nós conhecemos um universo muito diferente do nosso, onde as pessoas vivem em vários planetas diferentes e a sociedade é regida por um império que controla tudo. E para fazer essas viagens, né, pelo espaço, eles precisam de uma especiaria, né, que possibilita essas viagens, possibilita que grandes naves saiam de um planeta para o outro, que eles se desloquem, né, pelo universo. E essa especiaria, ela fica localizada em um planeta chamado Arrakis. E é justamente nesse planeta que nós vamos ver a história de Duna se desenvolver, né? Nós acompanhamos principalmente durante a história a família dos Atreides, que habitavam um outro planeta, mas que são enviados para esse planeta Arrakis, esse planeta das especiarias, para eles controlarem esse planeta, para eles controlarem a especiaria. Só que eles são enviados para lá não para que eles sejam bem-sucedidos lá, mas sim para que eles sejam destruídos lá. Tanto o imperador quanto uma outra família, os Harkonnen, eu não sei falar direito a pronúncia, é uma pronúncia bem difícil dos nomes das famílias e das palavras que são usadas nesse livro, que o autor acabou inventando dialetos e palavras diferentes, né, ao longo do livro, que torna o livro ainda mais interessante. Mas enfim, tanto o imperador quanto essa família planejam destruir os Atreides nesse planeta Arrakis, né, nesse planeta das especiarias. E eles até conseguem fazer isso em parte, mas eles não contavam que o herdeiro dos Atreides, né, o Paul Atreides, iria se levantar como um líder político, um líder religioso. E a gente acompanha também o desenvolvimento desse personagem, que é apenas um adolescente, mas entrando ali na juventude e que vai ter que lidar com vários desafios para proteger o seu povo, para proteger a especiaria, para proteger esse planeta e também proteger a sua família, né? Proteger os seus. É um livro muito interessante, como eu falei com vocês, descreve bastante as cenas, mas que apresenta pra gente um universo completamente novo, com questões muito importantes que fazem parte do nosso planeta agora também, né? Questões ecológicas, questões da água, né? Do nosso verde, e que são questões muito importantes e que às vezes a gente deixa despercebido. Então é um livro muito interessante, com uma narrativa muito interessante, que faz a gente refletir muito também sobre questões ecológicas, políticas e até mesmo religiosas. Eu recomendo a leitura caso você goste aí de ficção científica. Bom, estes foram os meus lidos de janeiro, tá? Agora vamos conferir as leituras de fevereiro. E a minha primeira leitura de fevereiro foi o livro O Resto da História, um livro de ficção, onde nós conhecemos a história da Emma Saylor. A Emma perdeu a mãe dela de maneira trágica muito cedo. A mãe dela acabou se envolvendo com bebidas alcoólicas, né, se tornando alcoólatra e também se envolvendo com drogas.
E a Emma viu a mãe morrer muito cedo e ela acabou não tendo a oportunidade de conhecer quem a mãe dela era, de onde a mãe havia vindo, as origens da mãe. E tudo começa a mudar na vida da Emma quando o pai dela e a avó precisam fazer uma viagem para o exterior durante o verão e a Emma precisa ficar em outro lugar. Os amigos dela não podem receber, não existe nenhuma outra casa onde ela pode passar o verão e ela acaba indo parar lá na casa da avó materna dela, num lago, onde ela tem oportunidade de acompanhar o resto da história. Toda a história que ela não sabe sobre a mãe dela, sobre o passado da mãe, sobre o namoro da mãe dela com o pai dela, coisas que foram roubadas dela, sabe? Porque ninguém teve coragem de contar, ela vai ter a oportunidade de conhecer durante esse verão. E ela não só vai conhecer essa história, como ela vai poder se conhecer também e descobrir quem é a verdadeira Emma Sale. É um livro interessante, não é um livro 5 estrelas, eu dei 4 estrelas para essa história. É legal acompanhar esse verão da Emma, ela faz algumas burradas nesse verão também, mas é importante entender como que conhecer as nossas origens, as histórias, né, dos nossos pais, das pessoas que nos cercam, são importantes para a formação da nossa identidade, quem nós somos também. E como que é importante a gente lembrar também que não é porque os nossos pais ou os nossos antepassados viveram certas situações que nós também precisamos viver. E conhecer a história deles é importante, mas não necessariamente nos define, sabe? Acho que esse livro traz essas reflexões pra gente também. É um livro interessante, não é um dos meus livros favoritos, foi legal de acompanhar a história da Emma, mas é uma leitura aí 4 estrelas. Acho que a autora podia ter lapidado mais alguns pontos, mas ainda assim foi uma leitura interessante. Em fevereiro, eu também li o livro Celebração da Disciplina, vou deixar a capa aqui para vocês conferirem, do Richard Foster. Nesse livro, o Richard explica pra gente o que são as disciplinas espirituais e quais são essas disciplinas. O Richard explora disciplina espiritual por disciplina, mostrando como que elas aparecem na Bíblia, o que elas são e como elas podem ser praticadas no nosso dia a dia. Se você deseja conhecer mais as disciplinas espirituais, se você deseja ser uma praticante das disciplinas espirituais, eu recomendo muito a leitura desse livro. Me esclareceu muita coisa e me inspirou muito a praticar ainda mais as disciplinas espirituais. Além desse livro, eu li também o livro Livre, Leve e Forte, da Luísa Nazaré. Nesse livro, ela nos ajuda a construir, sabe, uma jornada com Deus livre, mais leve e forte. Livre da angústia, livre da vergonha, livre da ansiedade. Uma jornada onde nós podemos desenvolver, sabe, uma identidade sólida no Senhor e desenvolver também uma confiança nele. Uma confiança que nos permite viver sem medo, sem comparação, sem uma identidade fragmentada, mas sim tendo, sabe, uma identidade fortalecida no Senhor. Ela nos ajuda a pensar quem nós realmente somos e quem Deus nos criou para si. É uma leitura que eu recomendo para toda mulher, porque com certeza todas nós passamos por pelo menos um dos desafios que a Luísa apresenta nesse livro. Seja a crise de identidade, ansiedade, medo, a ideia de fracasso, comparação, enfim. São vários desafios que a gente acaba enfrentando, né? E a Luísa aborda isso e nos ajuda a viver de maneira mais leve, de maneira mais livre, de maneira mais forte. E se você quiser acompanhar a minha experiência de leitura com esse livro, vou deixar um card aqui do lado com o vlog de leitura que eu fiz dessa belezinha aqui. Em fevereiro, eu li também o devocional Desenvolvendo o Secreto. Esse é o segundo livro do Box do Secreto. O primeiro é o Simplificando o Secreto, que eu já li, já comentei um pouquinho aqui com vocês. E esse ano eu li o segundo, né, o Desenvolvendo o Secreto. Nesse livro nós encontramos 40 textos devocionais que abordam como que nós podemos amadurecer na nossa jornada cristã, como que nós podemos construir uma vida no secreto e amadurecer essa vida lá no secreto com Deus e como que isso afeta a maneira como nós podemos desenvolver, sabe, um caráter segundo a Cristo e como nós podemos viver de maneira que agrade a Deus e que nós sejamos também luz e sal nessa terra. Os textos devocionais desse livro são melhores e mais densos do que o primeiro livro. Eu gostei mais do Desenvolvendo o Secreto do que o Simplificando o Secreto, sabe? Eu acho que o Simplificando o Secreto é mais para quem está realmente começando a vida devocional, para quem realmente está tendo um contato mais inicial com a Bíblia. É assim, mais leve, sabe? Mais superficial. Já os textos desse livro aqui são um pouco mais densos, mais profundos e podem ajudar mais a quem realmente já está construindo a vida devocional há um tempo, a quem já está trilhando a vida devocional e a vida com Deus há mais tempo, sabe? Eu senti mais profundidade nesse livro do que no primeiro livro. Foi uma leitura gostosa, que me edificou e que eu recomendo também.
E a minha última leitura de fevereiro foi o livro de ficção cristã Calçados Confortáveis. Esse foi um livro que eu ouvi pelo aplicativo da Penguin e foi um livro que me edificou demais. Na verdade, eu posso ousar dizer que é um dos meus livros de ficção cristã favoritos. Nesse livro, nós acompanhamos a jornada espiritual de 4 mulheres que estão vivendo fases diferentes, desafios diferentes, que têm idades diferentes e histórias diferentes, mas que todas elas vão parar num retiro espiritual. E o que elas têm em comum é que nenhuma delas queria estar nesse retiro. Elas foram aconselhadas a estar, mas elas não sabiam o que iam encontrar ali, se seria bom e útil para a jornada delas. Mas é justamente ali naquele retiro que Deus vai começar a trabalhar os desafios e os problemas, sabe? Os traumas que cada uma dessas mulheres traz, que cada uma dessas mulheres carrega. E como é gostoso acompanhar o dia a dia dessas mulheres nessa jornada espiritual. É muito bom acompanhar o desenvolvimento de cada uma delas e o que Deus trabalha de maneira bem específica na vida de cada uma delas e como que as histórias delas se entrelaçam também e elas acabam formando o clube de calçados confortáveis e vão trilhar juntas essa jornada espiritual. Eu gostei muito desse livro, não só pelos dilemas que cada uma dessas mulheres enfrenta, porque a gente acaba se identificando com uma coisa ou outra das histórias delas, como eu também gostei de como as disciplinas espirituais aparecem nessa história, né? Durante a jornada espiritual delas, durante a passagem que elas fazem por esse retiro, elas aprendem muito sobre como viver as disciplinas espirituais, sobre como construir, sabe, uma vida diária com Deus, que as ajude a lidar com todos os aspectos das vidas delas. E é muito gostoso acompanhar isso e a gente acaba aprendendo muito também para trazer para a nossa jornada. Então é uma leitura que eu gostei demais, na verdade eu ouvi, né? Porque no momento no Brasil ele só tem audiolivro pela Penguin. A Penguin é um aplicativo de livros, de audiolivros, né, de resumos de livros cristãos, enfim, vale a pena conhecer se você quiser. E eles têm esse audiolivro disponível lá. E, gente, eu fiquei encantada por esse livro. Foi uma das minhas leituras favoritas de 2022 até agora. E eu recomendo demais que você conheça também, porque eu tenho certeza que esse livro de ficção cristã vai te abençoar e te edificar também. Bom, estas foram as minhas leituras até agora. Como vocês viram aí, foram muitas leituras boas, né? Tô empolgada com as minhas leituras e com gás para ler ainda mais em 2022. Espero que vocês tenham gostado da listinha e que vocês tenham curtido esse formato novo de vídeo. Se vocês querem mais, deixa aí nos comentários, tá bom? E não esqueça de ir embora sem me contar qual foi a sua leitura favorita até agora. O que você leu em janeiro e fevereiro? Qual foi o seu livro favorito? O meu favorito até agora foi Calçados Confortáveis. Me diga aí qual é o seu, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário, de curtir e de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um beijo e tchau, tchau!